A Thaís Santana, ela é CEO da Futuron Tecnologia e ela vai falar aqui da importância, do impacto das novas tecnologias e a importância de pensar a inclusão nas empresas, como empoderamento e transformação social. Vamos lá? Agora é com você. Boa. Vamos lá, pessoal. Primeiramente, boa tarde para vocês. É um prazer estar aqui falando de tecnologia. Essa cadeira aqui, vou colocar como cadeira, apesar de eu estar em pé, ela só foi possível por educação, por tecnologia e porque a gente se esforça cada vez mais para chegar em alguns lugares, tá? Então, hoje eu vim falar para vocês sobre o quanto que é importante a gente pensar em inclusão, porque tecnologia, ele não é o futuro, tecnologia é o presente. E quando a gente fala de tecnologia emergente, é difícil conectar isso com periferia, é difícil conectar isso com quem estuda em escola pública. A gente quase não escuta falar sobre tecnologia emergente. Então, por que a gente precisa cada vez mais ocupar esses espaços e fazer com que os jovens hoje eles sejam introduzidos nisso? Porque é o presente. A gente precisa falar sobre isso. Os empregos do presente, os empregos do futuro, eles vão ser conectados com tecnologia emergente, tá? Então, esse é o case que eu venho trazer para vocês, falar um pouquinho sobre o Futuro On. O Futuro On é um projeto social que eu tenho, que eu tive a honra de ter um sonho mesmo de criar. E quando eu falo de sonho, não é sonhar em ser alguma coisa. Eu dormi e acordei com o esboço do Futuro On. Dormi e acordei com o nome Futuro On Tecnologia. E isso foi bem legal, porque a gente hoje está democratizando acesso à tecnologia para diversos jovens, ensinando eles a programar juntamente com a UF. Eu, particularmente, nunca tive um certificado da UF, né? A UF é uma universidade federal, eu sempre tive muita vontade. E hoje a gente está liberando esse acesso para jovens lá de São Gonçalo, da comunidade da Coruja, mas a nossa intenção e ideia é fazer com que isso se expanda para o Rio de Janeiro inteiro e para outros lugares também. Falar sobre mim, né? Antes de trazer para vocês esse tema, quem sou eu? Quem é a Thaís? Né? A Thaís é uma menina mulher criada na periferia chamada Complexo da Coruja, lá em São Gonçalo, tá? Que sempre usou como educação para poder moldar a sua vida e transformar ela, por isso está aqui nesse lugar hoje. Educação é a única forma que faz com que a gente crie novos futuros e possibilidades. Então, a única coisa que eu tenho que começar a falar para vocês, antes de falar características sobre a Thaís, é estudem. Eu trabalho numa empresa de tecnologia, o Way2 Technology. A Way2 ela fica lá em Florianópolis e eu sou head de operações na Way2. Tá? A Way2 é uma empresa de tecnologia que faz software para o setor elétrico. E por isso eu estou hoje lá atuando. E aí, sou CEO do Futuro On também, como eu falei, que foi a partir de um sonho que o Futuro On nasceu. E hoje a gente está ajudando diversas pessoas com tecnologia. E aí, começando a falar sobre as tecnologias, a gente tem a evolução delas, né? Iniciou com a Web 1, lá com o Wikipédia. Quem nunca usou o Wikipédia para fazer algum trabalho de escola, gente? Todo mundo já usou, né? Então, começa com a Web 1, que é a Wikipédia. Depois a gente vai se desenvolvendo numa trilha para a Web 2, que é o Facebook, o Pinterest, o Orkut. Né? Todo mundo lembra disso, né? E agora a gente já está caminhando para a terceira revolução, que é a Web 3. A Web 3 ela vai falar bastante de descentralização. Né? Quando você olha para a Web 1 e a Web 2 também, a gente ainda assim, tendo acesso, a gente está restrito a uma camada ali que nos fiscaliza o tempo inteiro. Quem nunca percebeu que pensou em comprar alguma coisa, procurou, e depois tudo que você acessava te mostrava o que você queria comprar? Sempre acontece isso. Isso é mostrar que você está privado, que você não está livre de escolhas. E a Web3, ela vem para trazer toda essa descentralização. E a gente pode falar bastante de criptomoedas, a gente pode falar bastante de blockchain, a gente pode falar bastante também do Bitcoin, que todo mundo falou sobre isso já, que foi o auge aí nesse início do ano. A Web3 ela vem para fazer isso, tá? E também trazer acesso para as pessoas. Eu gosto de dizer isso também. A Web3 é para trazer acesso também para todo mundo. E aí, vamos falar dos impactos dessa nova tecnologia, a Web3, na vida da população periférica. E por que a gente está usando a população periférica para falar de Web3? Porque nós, vamos incluir nisso, somos o povo menos
favorizado, né? Nós somos desfavorizados. Então, assim, por que a gente precisa olhar para a população periférica? Hoje, o Rio de Janeiro ele é tomado por periferia, certo? Aonde você vai no Rio de Janeiro, ele tem uma periferia. Então, por que a gente não olhar para essas pessoas e usar a tecnologia da Web3 como uma forma de desenvolvê-las e trazer acessibilidade, novos empregos e renda? A gente tem um problema, e aí por isso nasce o Futuro On também, que é a exclusão digital. Não sei vocês, mas eu conheço vários jovens que nunca viram um notebook. Eu conheço muita gente da região metropolitana, São Gonçalo, como eu falei, Complexo da Coruja, que não conhecem o que é o notebook que a gente levou para eles e apresentou. E eles viraram para a gente e falaram assim, tia, isso é um computador? Cadê aquela tela enorme? Cadê aquele CPU? Então, a gente também está democratizando acesso, levando para eles um novo horizonte de tecnologia, que é o notebook. Tá? Então, esse é um problema. A gente não tem educação de qualidade, a gente tem exclusão digital, a gente precisa democratizar acesso. Educação de qualidade é um problema crônico do Brasil, né? Quando você vai olhar e aí eu faço sempre esse tipo de crítica, né? Se a gente tem cotas hoje, é porque a gente não tem uma educação de qualidade. E se a gente transforma isso, traz uma educação de base muito boa, a gente nem precisa mais de cota, porque vai ter pessoas que consigam acessar aquelas universidades por conta própria, pela educação que está sendo trazida para ela, tá? E aí, se você olha para o Brasil, né, ele tem 36 milhões de brasileiros que não são usuários de rede, sabe? Não são usuários da internet. Você fala assim, caramba, mas a internet está evoluindo, já estamos na Web3, quem hoje não usa a internet? A gente tem 36 milhões de pessoas. A internet não é acessível para todo mundo ainda, né? Então, se você olha aí para as áreas e para as idades também, tem cada um dos percentuais que a gente deixa de dar acesso à internet para as pessoas. Então, 60 anos ou mais, está ali na faixa de 15% que não acessa a internet, que desconhece isso. E aí a gente entra em outro problema também, né, que é trazer acessibilidade para essas pessoas mais velhas. Hoje a gente só tem olhado para jovens, para a juventude, para esse crescimento. Só que não, vamos olhar para as pessoas mais velhas também, sabe? Hoje todo mundo usa Uber. Eu, particularmente, tenho avós lá que não sabem pedir Uber. Então, a gente também tem que olhar para esse tipo de gente, né? Fazer com que eles se tornem acessíveis também às novas tecnologias. E aí, falando da pandemia, quantas pessoas deixaram também de aprender porque não tinha acesso às redes, não tinha computador, não tinha internet. Então, esse número que deixou de aprender nesse período representa esses 36 milhões. Então, por isso que a gente precisa olhar para essas pessoas também, tá? E aí, quando a gente fala de pretos e pardos, classe D e classe E, que são a minoria também, áreas urbanas, a gente tem cada um dos percentuais bem representativos. Quando a gente fala de 36 milhões e 16%, a gente está falando de um número muito alto. E aí, o que isso impacta, né? A gente hoje, com a Web3, com as novas tecnologias, a gente tem uma oportunidade gigantesca de empregos. Só que a gente não consegue ocupar esses lugares porque desinformação. A gente não consegue formar as pessoas. E aí, quando a gente olha para uma taxa de desocupação das pessoas acima de 14 anos ou mais, ela é muito alta, ela vem numa crescente. Diminuiu um pouco? Diminuiu, mas se você pegar um dado mais atual, você vai ver que depois da pandemia a gente tem uma nova crescente, sabe? Então, por que não, né, impactar as pessoas nesses novos negócios e trabalhos com tecnologia? Então, é isso que a gente vem fazendo com o Futuro On. E esse é um dos nossos desafios, né? Tirar as pessoas da exclusão digital e fazer com que elas tenham acesso, né? E aí, 1 em cada 3 pessoas das classes D e E, como eu comentei, que são as classes de minoria que a gente tem hoje, né, elas não acessam a internet. Elas não têm esse poder de acesso. E hoje ainda conheço muita gente, quando eu falo de classe D e E, gente, eu estou falando não só de periferia, mas também daqueles colegas que a gente acredita que têm acesso, mas eles de fato não têm. Quantos vocês conhecem aí que precisam colocar crédito no celular e às vezes não tem a grana, o dinheiro para colocar o crédito? Eu conheço várias pessoas.
Então, assim, essas também estão dentro da classe D e E. Quando a gente fala de classe D e E, não é só daqueles que estão super necessitados, não. A gente está falando também de pessoas que estão do nosso lado e talvez a gente não tenha reparado que estão precisando também, tá? Então, esse é um dos nossos desafios, né? Tornar, através da tecnologia, a acessibilidade para as pessoas, diminuir a desigualdade social, tá? Trazer a equidade de gênero também, mais mulheres na tecnologia. Por que hoje a gente, ainda enquanto mulher, não acessa esses lugares? Porque nos faltam referência. Nos faltam pessoas ali que estejam falando, olha, eu consegui, você também consegue, eu vim do mesmo lugar que você. Então, a gente precisa cada vez mais usar dos lugares que a gente tem como palco, para poder falar. Todo mundo tem alguma coisa para dizer. Eu costumo dizer muito lá no meu trabalho e no Futuro On também o seguinte, o que você aprendeu hoje? Aí as pessoas ficam me olhando assim, você não aprendeu nada. Se você foi na rua e aprendeu o nome de uma rua nova, a casa de alguém, você aprendeu alguma coisa. Então, o que você aprendeu hoje? Isso faz com que você desperte a sua mentalidade para a criatividade e para encontrar novas oportunidades também. Porque aprender algo novo nem sempre está relacionado a você aprender algo grandioso. É olhar para as mínimas coisas também. E a gente precisa fazer isso enquanto a nossa jornada também, porque senão a gente só vai aceitar quando a gente estiver em um local que talvez ainda tenha um caminho para percorrer, mas não que seja inacessível, tá? E aí, falando quem somos enquanto Futuro On, né? Nós somos uma organização sem fins lucrativos, ou seja, nós somos uma ONG intitulada lá em São Gonçalo, como eu já comentei, no Complexo da Coruja, na região metropolitana. Essa foto aqui, eu gosto sempre de comentar que não é uma foto ilustrativa, é uma foto do nosso próprio projeto de adolescentes lá, fazendo as nossas aulas de programação e criação de jogos. E é muito bacana, porque quando a gente chegou lá e perguntou para eles o que eles queriam ser, a maioria disse que queria ser jogador de futebol. Todo mundo da comunidade quer ser jogador de futebol, mas quantos Vinícius Júniores e quantos Neymares a gente vai ver no mundo? Pouquíssimos. Então, a gente precisa fazer o quê, gente? Trazer acesso para essas pessoas e tornar, com educação, movimentos mais acessíveis do que somente o futebol. Desde da nossa construção até a gente percorrer um caminho maior, tem muita gente que tem dúvidas ainda do que quer ser. Essa não é uma resposta que a gente vai ter de forma absoluta. Então, olhem para vocês com um olhar mais cuidadoso, mais amoroso. A gente não precisa ter todas as respostas. A gente só precisa ter pessoas que façam com que a gente enxergue novos caminhos. E quem são essas pessoas que estão do nosso lado? Onde a gente está indo? Olhem para esse espaço aqui como uma oportunidade de encontrar novos caminhos, encontrar novas pessoas, novas possibilidades, tá? Então, a gente não precisa ter um caminho para trilhar. A gente precisa ter pessoas que nos façam enxergar ele. E aí, essa é a nossa solução, trazer inclusão digital para as pessoas, usar as tecnologias emergentes, como a inteligência artificial, como o blockchain, como a criação de jogos digitais, né, que faz com que eles consigam fazer programação, codificação, né, e acessar esses lugares que antes eram inimagináveis. Tá? E fazer com que isso vire um trabalho, uma fonte de renda, dignidade social também. Tá? E aí é muito bacana quando eu falo das ofertas que a gente tem, porque a programação hoje que a gente faz para esses alunos dentro do Complexo da Coruja, e em breve para o Rio de Janeiro inteiro, a gente tem a parceria da UF. Tá? Então, você sai de lá do Futuro On, formado, e também com um certificado da Universidade Federal Fluminense do Rio de Janeiro. Isso é muito importante para que você consiga também ter uma fonte de renda, um trabalho de forma mais fácil e mais rápida, né? A gente está falando de uma universidade federal, tá? A gente também hoje tem a criação de jogos e ela começou quando a gente fez a nossa primeira Game Jam. Game Jam é um evento que a gente faz, né? É como se fosse um torneio e ali você tem as suas equipes e precisa desenvolver um jogo, tá? O último que nós fizemos, o tema era sustentabilidade. A gente tem o Lucas, que é nosso case de sucesso. Ele construiu um jogo falando da lenda de Yara. A lenda de Yara. Yara é uma indígena que protege a floresta e ele linkou esse jogo com o marco legal. Um tema que está acontecendo hoje, que a gente precisa falar o tempo inteiro.
E ela é uma indígena que vai protegendo a floresta de todas as pessoas que querem desmatar ela. Quando eu vi isso, eu falei, meu Deus, você com 21 anos está pensando nisso? Você precisa dar aula para os jovens lá dentro do Futuro On. E hoje ele é uma das pessoas que todo mundo quer estar perto. Todo mundo quer saber mais. Ele é uma pessoa que você olha e fala assim, nossa, é possível, ele conseguiu, eu também vou conseguir fazer isso. Né? Então, é muito bacana. Aí ele foi o ganhador dessa nossa Game Jam, ele ganhou R$ 8.000, gente. Tecnologia, hoje tem vários hackathons, então a gente consegue não só trazer para vocês uma nova educação, e a educação tecnológica emergente, que é a atual, é o futuro, mas também um formato que vocês consigam ganhar dinheiro. Esse evento aqui é super importante porque ele democratiza acesso, ele traz acessibilidade para as pessoas sobre tecnologia e inovação, que é algo que talvez seja desconhecido para muita gente. Então, a gente precisa ter mais eventos como esse aqui, mais eventos que tragam os alunos de escola pública mesmo, para dentro dos lugares, que vão fazer com que a criatividade dele aumente e que ele encontre novas possibilidades, tá? E aí as empresas, o que elas precisam fazer? Colocar na prática todo aquele discurso que tem de diversidade e inclusão, de impacto social. Você fazer impacto social não é você ajudar as organizações uma só vez, é você ajudar de forma recorrente. A gente não consegue impactar a vida de uma pessoa uma só vez. Impacto em vidas é uma construção. Hoje vocês estão me vendo falar aqui, mas se não ter outra pessoa falando para vocês, reforçando tudo aquilo que a gente está passando aqui, a gente acaba esquecendo de que é possível. Então, falar assim, você pode, você consegue, é uma frase que a gente precisa falar o tempo todo e reforçar para todo tipo de pessoa. Tá? Principalmente para nós, mulheres, que sempre é muito mais difícil. E aí, essa foto também é bem bacana, é da Game Jam, onde a gente teve lá alunos de escola pública participando também. E esse foi um dos momentos mais legais de lá, foi quando eles entraram dentro da Arena Game Jam e eles fizeram esse ato de, que legal! Olha onde eu estou! E aí conseguiram filmar isso, e eu sempre levo também essa imagem para cá, porque isso torna acessível. Isso faz com que você se olhe ali também e veja assim, caramba, dá certo, eu vou conseguir fazer. E aí, juntos, a gente consegue transformar a vida de pessoas, trazer impacto social. Fazer isso tudo não é sozinho, a gente precisa de ter coletividade, tá? Então, em grupo, em bando, a gente sempre consegue fazer coisas maiores e coisas melhores. Então, eu conto com a participação de vocês também para que a gente consiga fazer isso juntos. Tá? E agora eu abro um pouquinho esse espaço para que vocês tragam aqui dúvidas sobre como você consegue se imergir nas tecnologias emergentes. O que é, Thaís? Eu não sei o que é isso. Thaís, aonde fica o Futuro On? Aonde a gente consegue ter essas aulas também? Thaís, o que você fez para chegar nesse lugar? Como eu faço também? Livre para qualquer pergunta. Pessoal, vamos lá, pessoal. Quem é que quer perguntar? Eu estou vendo aí umas carinhas cheias de perguntas aí, querendo colocar para fora. Está todo mundo muito tímido. Pergunta qualquer coisa. Como é que se começa? Como é que vocês podem fazer? Thaís, então vou fazer a pergunta que está ali na mente dela. Ela mesma vai fazer. Você que pensou nesse projeto? Se eu que pensei nesse projeto? Sim. Esse projeto nasceu de um sonho, como eu comentei no início. Eu dormi, acordei e tive o esboço do projeto. Então, se quem acredita, eu falo que é algo espiritual. Mas quem não acredita, pensa no que você acha que é. Mas sim, eu sonhei, mas a construção dele inteira, até a chegada aqui, ele foi feito por outras mãos também. A Thaís não fez sozinha. Uma dessas pessoas está aqui sentada, que é o Marlon, é um dos nossos professores. Ele foi a primeira pessoa que, quando eu cheguei para ele falando sobre a ideia do projeto, ele falou assim, vamos junto, eu quero fazer com você. E ele é das pessoas que eu falo assim, Marlon, preciso disso aqui. Ele vai. Marlon, preciso disso aqui. Ele vai. Então, a gente não constrói nada sozinho. Posso ter idealizado, mas para chegar até aqui, eu tive pessoas que seguraram na minha mão e estão junto comigo até agora. Muito bom. Vamos lá. Quem mais quer perguntar? Eu vou fazer a pergunta que está na cabeça deles ali. Olha só, como é que a gente pode fazer para participar? De repente, você tem uma localidade específica, mas de repente eles moram em outro lugar.
e não tem essa facilidade de estar junto com você. E como é que você orienta para que eles busquem também oportunidades de se aprimorar em outros projetos, não digo iguais, mas né, que tenham a mesma perspectiva, o mesmo objetivo de trazer esse conhecimento e informação? Pô, o Rio de Janeiro ele ainda tem uma deficiência grande de projetos que tragam a mesma acessibilidade, ementa, que hoje a gente tem com o Futuro On, tá? Mas no Rio de Janeiro eu conheço alguns. O primeiro deles que eu super indico está no Complexo do Chapadão, é o Educar Mais, tá? Da Carol, que é uma parceira, amiga, e também vem fazendo a mesma coisa. Mas, além disso, Thaís, eu moro muito longe do Chapadão, eu moro muito longe do Complexo da Coruja. Como é que eu faço para conseguir ter essa didática e também aprender sobre as novas tecnologias? A gente também consegue fazer aulas online, gente. Obviamente que hoje a gente não consegue fazer porque dentro do local onde a gente está trazendo esse atendimento, as pessoas elas vão até a nossa unidade física lá do Futuro On, tá? Porque é muito mais fácil para elas. Mas quem não tem essa possibilidade, consegue fazer aulas online, procura a gente lá no Instagram e a gente consegue promover esse acesso também. Então é possível, né, gente? É isso aí. Olha, com isso, eu quero agradecer demais, Thaís. Eu acho que a tua fala abriu mentes aqui. Achei bacana que, assim, eu convidei esses meninos aqui e eles apostaram na conversa que a gente ia ter. E eu acho que eles vão sair daqui com uma outra cabeça, né? Muito mais aberta, muito mais potente, com vontade de fazer e de ser diferente, né? E é isso que a gente quer. Porque nesse espaço daqui, a gente quer inspirar as pessoas. É um espaço, é um espaço dedicado às mulheres, mas é para todos. É todos aqueles que buscam o crescimento. E com isso eu quero te agradecer demais a tua fala, a tua palestra aqui para a gente e agradecer a presença de todo mundo que esteve com a gente aqui até agora, tá bom? Muito obrigada. Palmas para a Thaís aí. Para finalizar, eu acho que assim, o que mais faz sentido quando a gente vai falar sobre o projeto ou sobre a nossa trajetória é olhar a carinha de vocês achando possibilidades. Isso faz com que me dê mais vontade de fazer isso e que saia daqui assim, caramba! Uhul! Fez sentido, sabe? As pessoas estão encontrando oportunidades, estão vendo que elas podem ser o que elas quiserem ser, estar onde elas querem estar. E é isso, a gente pode tudo. O único limitador nosso somos nós mesmos, entenderam? Então, assim, apostem em educação, é a única forma que vai transformar a nossa vida.